Impressora e datador manual Inkjet M3S Pro. Ele acompanha a maleta de transporte, acompanha o datador, acompanha a bateria, acompanha pendrive para programação no computador, botão e borrachas reservas, acompanha cartucho de tinta, carregador, cabo do carregador e a canetinha de toque na tela que vem presa aqui. Pegue a bateria, conecte no cabo até o final. O cartucho de tinta, você tira o lacre, encaixa o cartucho de tinta nessa posição, encaixa ele até o final e levanta a trava e liga a impressora. Ele vai iniciar a fazer o carregamento, tá? Esse conector é o conector do carregador. Aqui é um conector para pendrive, onde você pode programar no computador e puxar as informações por aqui. Na frente você tem uns rodilhos de deslizamento e aqui é a saída do cartucho, aonde sai a tinta. Nesse caso, quando você usa ela em modo manual, esse elásticozinho aqui, essa borracha, ao girar o rodilho, ela gira esse encoder. Então ele mantém a velocidade. Ao deslizar, ele só vai marcar, ele só vai gravar a informação ao deslizar, aonde faz esse movimento. E aí ele controla a velocidade através do encoder, no deslizar da sua mão. Quando está usando em modo manual, tem que usar o encoder. Quando está usando em modo automático, presos em esteiras, aí o encoder não é mais importante, você pode digitar a velocidade que você quer. Após o tempo de carregamento, ele vem para a tela principal. Na tela principal, você tem os menus, você tem o quadro branco, que é onde mostra as informações a serem marcadas, você tem o nível de bateria, a hora que está configurada o equipamento e a data, tá? E você tem essa mensagem pedindo para que se desligue a máquina antes de colocar ou retirar o cartucho. Em caso de ficar com a máquina mais de 10 minutos sem a utilizar, pede para colocar o lacre no cartucho para evitar que ele seque com facilidade. Na tela principal, nós temos vários menus. Cur File significa os arquivos que estão gravados. Então, ao clicar na seleção, tá vendo? Eu tenho duas informações gravadas, você consegue alternar entre elas. Nesse caso, eu só gravei no single file. Group file seria um grupo de arquivos que você consegue carregar todos ao mesmo tempo. Nesse caso, single file, eu estou usando o default. Eu vou selecionar a informação 2 que foi criada e coloco em OK. Ele puxou só essa informação que estava criada no 2. Não tem data, não tem nenhuma outra informação. Quero retornar para a informação anterior, seleciono a informação que está gravada, carrega, ele já habilita ela para datar ou para marcar. Em Counter, você tem os parâmetros de contador. No caso, você vai ter a contagem atual, a contagem inicial, tá? Você vai ter o valor de quantos em quantos ele vai contando. Se você colocar 2, ele vai sempre contar de 2 em 2 e assim por diante você tem o valor máximo. Você tem 2 contadores e um contador de impressão geral. Então ele vai contar quantas marcações está sendo feita e vai ficar aqui. Você pode zerar ele, subir, descer ou selecionar via número aqui embaixo a qualquer momento. Na função Power, você tem Close Screen,
que apaga a tela para economizar bateria, ele continua funcionando, tá? Se você clicar na tela, ele volta a acender. E você tem shutdown, que ele desliga o aparelho, mas depois você tem que apertar esse botão para desligar. Você pode desligar por esse botão também, diretamente. Em File, você tem as opções de edição. Você pode editar um arquivo simples, um grupo de arquivos ou editar uma imagem. No caso, vamos editar um arquivo simples. Ao editar um arquivo simples, você tem as opções ao se colocar no quadro branco. Você tem texto, você tem tempo ou data, você tem contador, você tem imagem, você tem códigos de barra, QR codes e outros códigos, você pode deletar e você tem a função File, onde você abre em Open, cria um novo, salva no arquivo atual, salva o arquivo com outro nome, isso é muito bom para repetir informações mudando apenas alguns detalhes. Você tem sair e você tem deletar. Se você vier em deletar, você pode selecionar uma memória que já está salva e deletar por aqui mesmo, sem ter que usar o computador. Ao clicar em texto, ele insere um texto na tela. Se o texto já estiver selecionado, você clica em Edit. Nesse caso, você pode selecionar a linguagem do teclado. Pode selecionar português, que ele vai permitir que você faça C cedilhas e acentos. Tudo bem? Digita o que você quiser, só que aqui ele está te mostrando uma informação. Então, se você clicar em Empty, ele apaga e aí você pode editar do zero. Se você quiser manter as letras todas maiúsculas, clique em Caps, que é a setinha para cima, e escreve teste ou o que você desejar. Confirma em Finish. Confirmou a mensagem, ela já está no quadro branco. O que você vai fazer? Com ela selecionada, tá vendo que ela está em vermelho? Você pode escolher o tipo de letra. Desde a pontilhada mais fininha. No caso da pontilhada, para economizar tinta. Vamos deixar ter o Arial. Você pode escolher tamanho. Você pode escolher o espaçamento entre elas. Ela vai ficando cada vez mais espaçada. E nessas fileiras, você pode escolher manualmente a posição, ponto por ponto. Isso é muito bom para alinhar os textos, além da rotação. E isso é muito bacana. Você pode deixar na rotação que você quiser. Ao clicar em Time, ele coloca na tela a data que está gravada no sistema, tudo bem? E ele coloca no padrão americano, de trás para frente. Com a data selecionada, ela em vermelho, você pode, do mesmo jeito do texto, aumentar, diminuir, aumentar o espaçamento, mudar a fonte. E em Type, você consegue selecionar o tipo de informação que você quer que apareça. No caso brasileiro, a gente usa o DD, MM, YYYY, que significa dia, mês e ano. Ele coloca o ponto porque está selecionado na própria data, mas você pode mudar a qualquer momento usando essa função user definid, tá? Aqui você consegue mudar, colocar barras, você consegue modificar aquela data, além de colocar a validade, tá? Vamos fazer um teste mais simples. Vou cancelar. Ela está com a data de hoje. Agora eu vou criar uma nova data. Só que agora eu vou colocar uma validade. Tudo bem? Então eu vou colocar uma validade aqui de 6 meses. Coloquei a validade de 6 meses. Ele já deu a contagem aqui.
Vou dar um OK. E vou selecionar o mesmo modelo brasileiro. Coloquei uma validade de 6 meses no modelo brasileiro. Então aqui é a data de hoje. Então você pode escrever fabricação aqui na frente. E aqui a data da validade. Então você pode escrever validade em texto, né? Escreve validade, puxa a data para frente. Nesse caso vou fazer o teste aqui para vocês. Você clica nesse texto, no caso eu vou jogar ele fora, vou criar um novo texto, vou editar e vou colocar validade. Dá um finish. Puxo ele aqui para frente. Você pode selecionar tanto na canetinha quanto no XY aqui para regular. Do mesmo jeito que escrevi validade, você pode escrever fabricação, você pode escrever lote, você pode escrever o sabor, do jeito que você preferir. Nessa função, se você colocar time e quiser, vamos supor, marcar a hora que está sendo, né, gravada, você só seleciona aqui horas, minutos ou horas, minutos e segundos. Nesse caso, horas e minutos. Aqui está marcada a hora. Isso é muito bom para marcar lote. Alguns clientes preferem marcar a hora que está sendo marcado, porque ele consegue ter um controle melhor de lote. Na função contador, você seleciona e coloca um contador na tela, né? Então isso é muito bom para marcar seguidamente, né? Você vai incrementando um lote, você vai incrementando uma contagem na própria marcação, tá? Com ele selecionado, você pode escolher a quantidade de zeros, a quantidade de casas decimais, além do tamanho, espaçamento e fonte. Nesse caso, eu vou deixar o counter aqui para a gente fazer um teste de marcação. Feito isso, você vai na função File e você tem as opções. Criar uma nova, ele vai apagar essa aí sem salvar. Abrir, ele vai abrir uma que já está gravada, sem salvar essa aí. Se você clicar em Save, ele vai salvar naquela memória que você mandou abrir. Save as, você salva com um novo nome. Isso é muito bacana. Exit, ele sai. E Delete, ele vai procurar lá o que está gravado, você vai selecionar para deletar. Nesse caso, eu vou salvar com um novo nome. Você clica na tela. Vou criar um teste 2. Ok? Ele voltou para a tela. Você vai em Exit. Está na tela inicial com a última memória que tinha sido carregada. Para marcação, você clica, seleciona o teste 2 e dá o OK. Vamos fazer o teste? Depois de carregada a informação desejada, você habilita a função print sempre com o cartucho colocado. Ele vai ficar vermelho e ele vai mostrar uma mensagem para não remover o cartucho com essa função habilitada. Para ele funcionar, você vai apertar o gatilho, colocar o datador sobre a superfície a ser marcada e deslizar. Nós já selecionamos o contador. Tá vendo os 3 últimos números? Ele está em 2. Aqui no aparelho, ele já está mostrando em 3. Vou fazer de novo. Aperta o gatilho, solta e desliza. Já está em 3. E assim por diante. Não vai usar ou vai trocar qualquer informação. Você vem na tecla Print, desabilita ela. Dá um clique na tela, desabilita ela. E aí você pode inclusive retirar o cartucho. Na função Settings, você tem a configuração do aparelho, tá? System Settings, configurações de sistema. Você tem a linguagem, que nesse caso a gente está usando o inglês porque é mais fácil. Você tem a data atual de trás para frente e a hora atual, tudo bem? Você tem a voltagem do cartucho, que não é bom mexer,
tá? É bom deixar bloqueado. E você tem Print Pulse, que na verdade é para aumentar ou diminuir a temperatura da tinta. Ele já sai programado, tá? Mas em casos muito extremos ou ambientes muito frios, você pode aumentar, no caso, a temperatura da tinta para que ela saia melhor. Backlight, você regula o brilho da tela. Isso também ajuda a economizar bateria, se você vai usar ele aceso. E aqui você pode ligar o som ou desligar o som após o trabalho com o datador. Dá OK para confirmar. Novamente no menu Settings, você tem as opções Print Settings, tá? Que é o menu de impressão. Em Style, que está selecionado, você tem Trigger Mode, tá? Que é justamente os tipos de impressão. Key Trigger é pelo gatilho, que é o que a gente está usando no manual. Internal Eye é para você usar esse sensorzinho. Então você deixa o datador parado e ao passar qualquer coisa na frente, né, acoplado numa esteira, lógico, ele data na velocidade que você selecionou. Só que esse sensor ele não tem um ajuste de sensibilidade, ele funciona para produtos grandes, uma caixa de papelão ou um pote grande. External Eye é para um sensor externo que você pode adquirir separadamente e vai rosqueado aqui, tá? E Auto Spray você seleciona uma distância e ele data ou ele marca sempre naquela distância, independente de passar alguma coisa na frente ou de você utilizar o gatilho. No nosso caso, vamos manter no Key Trigger. O Speed é mais utilizado quando ele está selecionado o Internal ou External Eye, tudo bem? Aqui, nessa função, ele não vai ter diferença. O Delay é justamente o tempo que ele demora depois que você apertou o gatilho para fazer a marcação. Então é como se fosse um atraso. É muito bom para você posicionar. E aqui a direção, tá? A direção é justamente a direção de impressão, tá? Se você está imprimindo normal, significa que você está imprimindo da esquerda para a direita. Se de repente você tem alguma dificuldade, quer imprimir ao contrário, você vem em X reverse. Se você quer imprimir de ponta cabeça, Y reverse ou XY reverse. Na verdade, você vai selecionar o que melhor te agrada. Em Spray Mode, você tem o lado do cartucho que solta a tinta. O cartucho solta a tinta por dois lados, mas você sempre trabalha com um só. Eles nunca trabalham os dois ao mesmo tempo. Nesse caso, é muito bom quando dá algum problema no cartucho, quando há um entupimento, né? Que você pode selecionar um novo lado, mas normalmente só a limpeza do cartucho já resolve. Nessa função Sync, você aumenta ou diminui o espaçamento das letras num limite de 20. Então, se ele tiver em 0, as letras saem bem juntinhas, normalmente é uma marcação bem pequenininha. E se ele tiver em 20, ela está no máximo que ele permite com que você use o espaçamento. Nesse caso, nós estamos usando em 20. Em Gray, você tem um nível de preto. Quanto maior essa seleção, mais escuro, mais tinta vai ser gasta na marcação. Automaticamente, às vezes, o acabamento fica melhor, fica mais visível. Essa função, Use Sync Hill, é a função para habilitar ou desabilitar esse sincronismo, tá? Você sempre desabilita ele quando você vai usar na função Internal ou External Eye. Aí você desabilita ele porque aí você consegue regular a velocidade no speed aqui. Se você vai usar manual, deixe ele sempre ligado. Vamos fazer um teste prático. Seleciona a memória, nesse caso eu vou selecionar o default, ok? Carregou a memória. Com o Print Settings nessa posição, em 20 na frequência e a escala de preto em 1, eu vou dar um OK. Vamos fazer a marcação. Liga o print. Aperta o gatilho, solta e desliza. Essa é a informação marcada. Vamos simplesmente mexer nas posições de impressão, tudo bem? Print Settings. Nesse caso, eu vou
aumentar o gray para vocês darem uma olhada, ok? Não fiz mais nada, só aumentei o nível de preto. Liga. Vou marcar embaixo. Esse é o primeiro, vou marcar embaixo. Olha a diferença. O tamanho continua o mesmo, mas você aumentou o nível de preto. Então você consegue definir exatamente a cor, né, e o rendimento da tinta. Quanto mais escuro, maior é o gasto. Nesse caso, vamos desligar, Print Settings, vou diminuir o Gray, só que agora eu vou diminuir a frequência. Vamos colocar em 10. Dá OK, liga o Print. Vou marcar acima. Olha como o tamanho já diminuiu. Tá vendo? O tamanho agora já está bem menor do que o outro. Ele ficou mais escuro porque como o tamanho ficou menor, ele concentra mais a tinta mesmo, a escala de cinza estando, mesmo a escala de preto, ela estando no mínimo, né? Vamos desligar. Também em Print Settings você tem a opção, nesse caso aqui, vamos manter do jeito que está, você tem a opção de inverter o sentido para uma forma que seja mais fácil. No caso aqui vamos usar o X reverso. Liga o Print. Até agora a gente estava datando da esquerda para a direita. Agora nós vamos datar. Vou virar aqui a folha. Nós vamos datar ao contrário. Nesse modo, é mais fácil datar em produtos menores, quando você não tem um bom apoio. Tudo bem? Novamente, desliga o Print. Vamos selecionar. E aqui você pode mudar de ponta cabeça, ao contrário de ponta cabeça, você consegue selecionar. Na função DPI, tá? Você muda a resolução, automaticamente você muda o tamanho. Quanto maior a resolução, mais tinta, maior fica a marcação. Quanto menor a resolução, menor fica a marcação, menos tinta se gasta. Vamos fazer um teste. Vamos colocar em 100, dar um OK, a mesma informação, vamos dar um print. Marcação pequena. Vamos desligar o print e vamos selecionar o 200. Aumentei, dobrei a quantidade de tinta por ponto. Automaticamente ele vai aumentar o tamanho, justamente para usar bem essa quantidade de tinta. Se aumentar para 300, o tamanho vai aumentar ainda mais. Se você quer aumentar o tamanho sem aumentar a resolução, na edição você deixa os tamanhos maiores que você puder na própria letra. Você seleciona e vai aumentando a letra. Nesse caso, eu vou abrir o nosso default na edição, selecionar a letra que eu quero aumentar, ela ficou em vermelho, e aí você pode aumentar de acordo com o seu limite. Editei o tamanho, mantive as de baixo pequenininha. Agora eu vou salvar na mesma memória, eu vou só atualizar, então eu vou em Save. Clica em Save, ele já salvou, dou um Exit. Você está vendo aqui que ele não atualizou, ele só vai atualizar quando você selecionar novamente a memória que foi atualizada. Olha como ficou maior. Liga o Print.
Vamos fazer o teste. Veja que a primeira linha ficou bem maior, simplesmente aumentando o tamanho da letra, sem mexer na resolução. Desliga a impressora. O contador está marcando 12 marcações. Você pode zerar ele a qualquer momento, simplesmente na função de contagem principal, tudo bem? Ou você pode aumentar ou diminuir a contagem. No caso aqui eu aumentei, ela já atualizou a contagem aqui. Não vai mais usar a impressora. Vai ficar parado, vai pôr para carregar. Você pode desligar por aqui, pelo shutdown. Ele vai pedir para você desligar o botão. Ele apaga, ele fecha o sistema e você vem e desliga esse botão. Não vai mais usar a tinta. Abre, automaticamente o cartucho subiu. Você vai desencaixar ele puxando ele para cima. Tira o cartucho. Pega a trava. Encaixa e trava. Ela vai ficar vedada. Nesse caso, põe o cartucho numa gaveta. Tá? Guarda ele num lugar que não sofra nem com umidade e nem com calor excessivo, tudo bem? Vai usar novamente, tira, encaixa o cartucho e liga o equipamento. Uma dica no modo manual é que se esse conjunto não rodar, no caso roda essa principal e faz girar o encoder. Se a borracha escapar ou se ela estiver mal encaixada, ou vier para cima e sair fora da posição, ela não vai girar, ela não vai marcar, ou ela vai começar a borrar e patinar. Ela sempre tem que estar num dos dois, né? E alinhada com qualquer um deles. Nesse caso, está alinhada para o mais rápido. Se você subir ela para os níveis de cima, você vai diminuindo levemente a velocidade. Ele vai rodando mais de igual para igual. Isso diminui ou aumenta, no caso, a letra. Tudo bem?